Glória a Deus. Amados, livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Segundo o quadro escatológico, nós vivemos no último estágio da igreja. As 7 igrejas do Apocalipse representam os 7 estágios que a igreja tem passado. E os escatológicos têm confirmado que nós estamos no último estágio, no estágio da igreja Laodiceia, uma igreja fria, uma igreja morna, uma igreja onde os valores, os princípios cristãos têm sido trocados pelos princípios do mundo. E nós podemos observar que o ser humano, irmãos, enquanto vocês acham aí o livro de 2 Pedro, permita-me esclarecer isso para o teu coração. O ser humano, e até mesmo algumas igrejas, elas estão como uma criança que tem chorado com fome, mas não sabe o porquê está chorando. Uma criança que sente algo, mas não sabe expressar aquilo que está sentindo. E assim é o mundo e a igreja. O ser humano, ele nasceu com algo dentro dele, que chama ele para adorar. Ele reconhece dentro dele que ele precisa adorar. Só que o ser humano, ele não consegue, por falta de conhecimento, adorar o Senhor. Muitas igrejas têm trocado esse princípio e aonde tem sentido falta. E como foi o louvor nessa noite, irmão? Se não for para adorar, por que estamos aqui? Por que você nasceu se não for para adorar, meu irmão? Ei, você é um adorador do Senhor. Você foi chamado para adorar o Senhor. Então, abra a tua boca e adore a Ele, porque Ele está aqui nesta noite para receber a tua adoração. Estamos em um culto de libertação, e baseado na Bíblia Sagrada, Jesus mesmo dissera que a palavra os liberta, porque se a palavra não vos libertar, não há nada que possa nos libertar. Não adianta, amados, trocarmos o princípio para tentar buscar uma nova forma de libertação. Não há outro modo de nos libertarmos, a não ser pela palavra do Senhor. E eu gostaria de ler com você 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz assim, versículo 3 ao versículo 11, amados. Nós vamos fazer uma leitura extensiva, mas isso é necessário para trazer a melhor compreensão da palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 3 diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai, não é somente ela, é para acrescentar. São ingredientes que precisam estar junto. Acrescentai à vossa fé a virtude. E depois da virtude, não para por aí, vem a ciência. E depois da ciência, a temperança. E depois da temperança, a paciência e a piedade. E com a piedade, o amor fraternal. E tendo o amor fraternal, trazei também a caridade. Por que isso? Versículo 8, para quê que eu preciso de todos esses elementos? Porque se em vós houver, e não ficar por aí, mas aumentar estas coisas, não vos deixarão ociosos. Eu vou explicar isso para você mais para frente, mas deixa eu dar uma clareza a mais para você. A palavra ocioso
significa improdutível. Não está falando de talentos, não está falando de você não conseguir trabalhar, mas a terra não produzir para você. Se você tiver essas coisas, a terra produzirá. Se você não tiver, a terra não produzirá. Mas não para por aí. Não ficarão ociosos, nem estéril. Esterilidade é diferente de produtividade. Produtividade é aquilo que a terra te dá. Agora, a esterilidade está dentro do ser humano. Além de a terra não te dar o fruto, você não terá capacidade para adquirir. É muito pesada esta palavra, irmão. Muito forte. E além disso, versículo 8: não ficarão estéril no conhecimento de nosso Senhor. Versículo 9: pois aquele em que não há estas coisas, terceiro prejuízo. Pois aquele que não há estas coisas é cego, nada vendo de longe, havendo-se esquecido da sua purificação, como um cão que volta ao seu vômito e come o seu vômito. Por quê? Porque o cão não tem raciocínio. O cão que ele solta a comida, depois ele volta para comer a mesma comida. Por quê? Porque ele falta raciocínio. E uma pessoa que não tiver essas qualidades na sua vida, será como ela estiver perdendo o seu raciocínio. Coisas que ela errou lá atrás e ela tomou prejuízo, ela tomará prejuízo novamente, porque pisará no laço novamente. Ficará cego, nada vendo de longe, havendo-se esquecido da sua purificação. Versículo 10: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme. Não para por aqui, irmão. Tem gente que diz: eu sou crente, cruzo os braços, sento no banco da igreja e espero Jesus voltar. Não. Você precisa fazer mais firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isto, nunca e jamais, é a única parte da Bíblia que te dá a confiança de dizer: olha, eu posso bater no peito e dizer, jamais cairei nisso novamente. É Bíblia, amados, está na Bíblia. Nunca, jamais tropeçarás, porque assim vos será amplamente concedido a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Amados, essa carta do apóstolo Pedro é um esboço de uma pregação que o apóstolo achou por bem em conceder à igreja daquela época e a todos que lessem essa carta. O apóstolo Pedro, ele nos traz uma palavra poderosa diante deste texto, mostrando-nos a importância que devemos dar, não somente a credencial de um cristão, não somente dizer que eu sou um cristão, mas ter a prática de um cristão. O apóstolo Pedro,